Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou dar sequência àquela série de vídeos que nós temos trazido aqui para vocês relacionados à obra de John Maxwell intitulada As 15 Leis do Crescimento. E hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho a respeito da lei da reflexão. Essa lei da reflexão estabelece que aprender a parar faz com que o crescimento venha até você. Aprender a parar faz com que o crescimento venha até você. Eu não sei se vocês já se deram conta, se vocês já passaram por isso, e eu já passei durante muito tempo, muitos anos da minha vida, de que quando nós estamos atrás de um crescimento pessoal ou profissional, nós temos a tendência de vivermos um verdadeiro turbilhão. A gente começa a ler de maneira compulsiva, participar de workshops, palestras, congressos, cursos de maneira compulsiva. E muitas vezes a gente não para efetivamente refletir a respeito daquilo que nós já aprendemos nesses livros, cursos, palestras, workshops. Então a gente vai seguindo nessa rotina incansável em busca do nosso crescimento. Só que às vezes a gente não consegue alcançar. Às vezes é até estranho, é até paradoxal. Às vezes a gente precisa parar para que o crescimento nos alcance. O caminho é inverso. E é isso que estabelece a lei da reflexão, que eu começo a analisar a partir de agora. Eu vou falar um pouquinho a respeito do poder dessa parada e da importância da reflexão. O primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: a reflexão transforma a experiência em conhecimento. A reflexão transforma a experiência em conhecimento. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, muito provavelmente sim, tá? Já aconteceu comigo várias vezes. É só um exemplo, tá? Eu estou lá no serviço, de repente eu recebo um feedback de algum colega, de algum chefe, de algum supervisor, um feedback aparentemente negativo. Está mencionando, olha, você fez tal coisa, não foi legal, você deveria ter feito assim, assim, assado. Qual que é a tendência que nós temos diante de um feedback negativo? A tendência é a gente ficar muito bravo, muito chateado, às vezes muito triste, mas deixar o negócio entrar por um ouvido e sair pelo outro e seguir a nossa vida da maneira que a gente sempre fez. Essa é uma tremenda de uma oportunidade que nós estamos tendo de refletir a respeito daquilo que nos foi trazido e, dessa forma, conseguir endireitar o rumo das coisas. Então, muitas vezes a gente deixa passar e no nosso dia a dia, tá, esses acontecimentos, esses fatos que permitem a gente refletir a respeito deles no sentido de crescer pessoalmente ou profissionalmente, esses fatos, às vezes a gente deixa passar batido e a gente perde uma tremenda oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Esse é só um exemplo que eu estou dando do feedback, tá? Mas para analisar, para olhar a sua vida, tá? O dia a dia, quanta oportunidade que você tem para pegar uma determinada circunstância, um determinado fato, um acontecimento, uma fala, refletir a respeito disso e melhorar a partir daí. E a gente deixa isso passar batido. Está na hora da gente parar com esse costume
que muitos de nós temos. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é de que todos nós precisamos de um lugar e de um tempo para a gente parar. Todos nós precisamos de um lugar e de um tempo para a gente parar. E aqui o lugar é um lugar físico mesmo. Se você conseguir achar um cantinho na sua casa, ou às vezes fora de casa, um lugar tranquilo, para que você possa se dar esse, entre aspas, luxo de refletir a respeito da sua vida, isso vai ser maravilhoso. Eu não sei se vocês já passaram por aquela situação em que você vai participar de um evento, vai participar de uma palestra, por exemplo, ou conhece uma determinada pessoa, por exemplo, e aquela palestra, aquela pessoa, você tem a certeza absoluta que aquilo foi um divisor de águas na sua vida. Você sai de lá e fala, puta merda, nossa, essa palestra mudou completamente a minha vida, mudou a maneira de eu enxergar essa situação e tal. Ou, nossa, essa pessoa abriu, tirou um véu que estava na minha cara, eu não conseguia ver as coisas, a pessoa chegou e me mostrou o caminho. Só que depois de algum tempo que essa sensação ocorre, o que acontece? Você nem lembra do conteúdo da palestra ou do que foi dito por essa pessoa. E por que isso daí acontece? Porque você não se dedicou da maneira como deveria à reflexão profunda sobre aquilo que foi dito pela pessoa ou pelo palestrante, nesses exemplos que eu estou mencionando. Tá? Então é imprescindível que quando você tiver a oportunidade de passar por uma situação dessas, ou encontrar uma pessoa dessas, que você vai lá e anote isso daí, e reflita a respeito daquilo que foi dito, que foi mencionado, porque essa também é uma tremenda oportunidade de você crescer, pessoalmente ou profissionalmente. Também precisamos mudar esse hábito, né, de deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque senão a gente vai esquecer e não vai conseguir crescer da maneira com que a gente tem potencial para fazer. Terceiro aspecto que eu queria trazer aqui para vocês é o de que essa pausa proposital, ela expande e enriquece o nosso pensar. Quando você para refletir, essa pausa proposital, ela vai abrir a sua mente, ela vai expandir a sua maneira de pensar e automaticamente isso vai possibilitar com que o crescimento pessoal ou profissional ocorra de maneira mais aproveitável, vamos dizer assim. E aqui é importante a gente chamar a atenção para um aspecto. Quando eu falo em pausa proposital, vocês já se deram conta de que boa parte, eu não vou falar todos, porque eu não tenho conhecimento de causa a esse respeito, mas a maioria esmagadora dos grandes pensadores que já passaram por este planeta chamado Terra, eles tinham algo em comum. Eles valorizavam significativamente o tempo em que eles estavam sozinhos. Porque esse tempo é um tempo precioso, é um tempo dedicado à reflexão. É o tempo em que você vai conseguir realmente analisar os aspectos da sua vida para verificar o que está no caminho certo, o que está em desajuste, o que precisa ser arrumado.
o que precisa dar uma guinada de 180 graus. Você só consegue fazer isso nesses momentos de pausa proposital. Dá uma olhada nos grandes pensadores que já passaram por aqui. Boa parte deles tinha isso em comum, valorizavam extremamente essa vida solitária, tá? Esse fato de estarem sozinhos para poderem pensar a respeito de suas vidas, de suas ideias, de seus propósitos. Tanto isso é verdade que eu vou dar um exemplo concreto aqui. Existe até livro tratando desse assunto. E é um livro maravilhoso, já deixo até recomendado aqui a leitura para vocês. É um livro delicioso de você ler. Um livro que foi escrito por Jean-Jacques Rousseau. Um livrinho chamado Os Devaneios do Caminhante Solitário. Olha o nome, Os Devaneios do Caminhante Solitário. Você quer prova maior de que Rousseau adorava ficar sozinho para poder refletir a respeito da vida? Tá, então vamos pensar nisso com carinho. Quando você tirar esse tempo para parar de maneira intencional, você pode utilizar as seguintes orientações que eu vou passar aqui agora para vocês. Basicamente são 4 orientações. Nesse momento de reflexão, de pausa proposital, de pausa intencional, para que o crescimento chegue até você, você pode passar por essas 4 etapas. Primeira delas, investigação. Existem muitas coisas na nossa vida que não precisam ser investigadas para que a gente consiga crescer. Um exemplo claro, vamos imaginar que eu queira emagrecer. Se eu quero emagrecer, é meio que senso comum isso. Isso é básico. É só você diminuir a quantidade de calorias que você ingere por dia e, se possível, você inserir aí uma atividade física de maneira constante, de maneira habitual, de maneira rotineira. Isso não demanda uma investigação muito aprofundada. Se você está querendo melhorar o seu relacionamento interpessoal com colegas de trabalho, com a sua esposa, com o seu filho, isso também não demanda uma investigação aprofundada. Você sabe o que você tem que fazer. Isso é meio que intuitivo. Você sabe quando você dá uma patada na sua esposa, quando você foi agressivo com seu filho, com seus colegas de trabalho. Você sabe o que você precisa fazer para mudar de postura e passar a ter um relacionamento interpessoal mais salutar. Mas existem algumas coisas relacionadas ao nosso crescimento pessoal e profissional que demandam uma investigação mais aprofundada. Demandam aí uma atividade de Sherlock Holmes. Por exemplo, se você está querendo ficar milionário, você precisa efetivamente começar a investigar, a estudar de maneira aprofundada quais são os caminhos a serem percorridos. Você tem que investigar, você vai ter que ler, você vai ter que esboçar, rascunhar, colocar na ponta do lápis ali, o Tesouro Selic, a porcentagem é tanto, o Tesouro Direto é tanto, fundos de investimento, as ações, tais ações de tais empresas. Isso demanda uma atividade investigativa para que você consiga obter um resultado significativo. Então, esses são alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês. Só que isso vale para tudo. Tem coisas que a gente não precisa ser o Sherlock Holmes para descobrir. São intuitivas. Mas outras a gente precisa realmente se debruçar ali e investigar para conseguir fazer com que o crescimento ocorra.
na nossa vida. Além da investigação, a segunda etapa, importantíssima, é chamada de incubação. O que é incubação? Incubar é mais ou menos deixar uma determinada ideia nessa panela de pressão que é a sua cabeça. Ou deixa ela, em vez da panela de pressão, vamos deixar em banho-maria, é melhor. É você pegar uma determinada ideia, um determinado conhecimento que você obteve, tá? Muitas vezes decorrente da atividade anterior, que era a investigação, é pegar aquele conhecimento e deixar ele em banho-maria na sua cabeça, durante dias, semanas, se for o caso, meses. Porque depois que passa, que aquele conhecimento, aquele material bruto que você atingiu fazendo a atividade investigativa, depois que esse material bruto passa pela incubação, você vai perceber que lá na frente aquele material já vai estar começando a ser lapidado. Um exemplo concreto disso, que eu já passei várias vezes, está relacionado com artigos científicos. Muitas vezes eu escrevi um determinado artigo científico para ser publicado numa determinada revista. E naquele impulso, naquele afã, né, naquela coisa, desejo de ver logo o seu nome lá, o artigo publicado na revista, você já acabou de escrever o artigo, na hora você já pega, passa o corretor ortográfico, vê se está dentro das normas da revista e já direciona por e-mail para a revista. Quando acontece do artigo ser publicado, você pega para dar uma olhada, depois de algum tempo, você percebe que se você tivesse um pouquinho de paciência, se você tivesse deixado o negócio incubar efetivamente, por alguns dias guardado dentro da gaveta do seu criado mudo, o resultado final teria sido outro, muito melhor do que aquele que ficou constando no artigo originário. Tá, então, esse processo de incubação, ele também é imprescindível para que uma boa atividade reflexiva ocorra e nos propicie atingir um crescimento nas mais variadas áreas da nossa vida. Além da investigação e da incubação, a terceira etapa é chamada de iluminação. Todos nós já passamos por algo semelhante. É aquela espécie de epifania, né? Um êxtase que a gente vive ali, quando de repente vem um estalo na nossa cabeça, dá aquele insight. Isso é a iluminação. Às vezes você fica debruçado sobre um determinado problema por dias, semanas, meses. Você já investigou ali tudo que poderia ser feito, você já incubou, ele está na sua cabeça, aquele negócio, você não para de pensar, na hora que você menos espera, e vem a iluminação. Um exemplo concreto disso aconteceu há muito tempo atrás. Provavelmente boa parte de vocês sabe dessa história, mas eu acho que ela é muito pertinente e tem tudo a ver com o que eu estou falando. Há muito tempo atrás, no ano de 287 a.C., nasceu em Siracusa, na Sicília, atualmente região da Itália ali, né, mas antigamente região da Magna Grécia, uma pessoa chamada Arquimedes. O Arquimedes, ele, sem dúvida, é um dos maiores gênios da matemática que já passou por essa terra.
E determinado dia, matemático, extremamente famoso, conceituadíssimo, estrela de primeira grandeza, determinado dia Arquimedes foi procurado pelo rei de Siracusa, Hierão II. O rei Hierão chegou para ele e falou: meu querido amigo Arquimedes, e eles eram amigos mesmo. Meu querido amigo Arquimedes, eu tô com um problema, cara, um problema sério. Eu entreguei determinada quantia de ouro para o ourives, o fulano de tal, fazer uma coroa de ouro para mim. Só que eu tô sinceramente desconfiado desse ourives. Tá? Eu comecei a ouvir rumores a respeito dele, de que ele não é um cara muito honesto. E eu tô com a pulga atrás da orelha. Tá? Sinceramente, eu acho que ele me passou a perna. Eu tô achando que ele pegou uma parte do ouro que eu entreguei para ele, fazer a minha coroa, e substituiu esse ouro por prata. E me entregou agora a coroa aqui. Tá bonita, tá legal. O peso é o mesmo da quantidade de ouro que eu entreguei para ele. Só que alguma coisa me diz que esse cara passou a perna em mim. Ele colocou prata aqui nessa coroa. E eu queria que você desse um jeito de descobrir. Aí o Arquimedes falou: meu pai, como que eu vou fazer isso? Dá um tempinho, deixa eu pensar a respeito disso. Tá bom, pode ficar tranquilo. Pensa aí com calma e depois você me apresenta a solução. Então Arquimedes começou a fazer cálculos, ou seja, começou a trabalhar na atividade investigativa. Depois colocou essa história da coroa na sua cabeça para incubar. Aí ficava pensando nesse negócio dia e noite sem parar. Até que determinado dia ele foi tomar um banho de banheira. E na hora que ele estava entrando na banheira, ele se deu conta de que a quantidade de água que extravasava pela banheira conforme o seu corpo ia adentrando era equivalente ao volume do seu corpo. E nesse momento ele deu estalo na cabeça dele e falou: meu Deus, peraí, é isso? A coroa, se realmente o ourives passou a perna no rei, se apropriou de ouro e colocou prata no lugar, a gente sabe que a prata é mais leve do que o ouro. E, sendo mais leve do que o ouro, se a coroa tem o mesmo peso do ouro que foi entregue para o ourives, significa que o ourives teve que colocar mais prata ali, isso automaticamente aumentou o volume da coroa. E daí ele descobriu, dessa forma, que realmente o volume da coroa do rei Hierão estava maior do que se tivesse sido confeccionada somente com ouro puro. Ele matou a charada. E diz a lenda que quando isso aconteceu, ele saiu correndo, de tão feliz que ele estava, pelado, nem se atentou para colocar a roupa, pelas ruas de Siracusa, gritando: Eureka! Eureka! Ou seja, encontrei! Eu estou contando essa historinha aqui para vocês só para elucidar, tá? O que é esse momento de iluminação que todos nós já passamos, com toda certeza. Óbvio que não diante de um problema tão complexo quanto esse, mas que nós já passamos no nosso dia a dia, várias e várias vezes nós já passamos. Isso é fato. Bom, além da atividade de investigação, de incubação e de iluminação, a última atividade é chamada de ilustração.
E no que consiste a ilustração? Quando você chega ao ponto de ter a iluminação, já refletiu, já investigou, já incubou, já iluminou, você tem um esqueleto ali montadinho. Você está diante de um esqueleto. Agora você precisa fazer o quê? Colocar músculo, colocar pele, colocar uma gordurinha ali naquilo, para realmente dar a forma final. Tá? Isso é ilustrar. E foi exatamente isso que Arquimedes fez depois. Ele se deu conta de que o volume da coroa do rei seria maior, se realmente tivesse prata ali, do que uma confeccionada só com ouro puro. Agora ele precisava colocar na ponta do lápis, né? Ele precisava efetivamente dar uma ilustrada nessa história. Ele foi lá e começou a calcular, tal, questão de densidade, de volume, tal, tudo bonitinho. Então, em linhas gerais, são essas 4 etapas que devem ser observadas no momento de uma reflexão profunda, com o objetivo de fazer com que todos nós possamos crescer nas mais variadas áreas da nossa vida. Aqui, eu vou mudar um pouquinho o tópico agora, só para trazer uma frase maravilhosa do grande Tony Robbins. O Tony Robbins diz que pessoas bem-sucedidas fazem as melhores perguntas e conseguem as melhores respostas. Isso é um fato. Tá? Não tem jeito de fugir dessa regra, ele tem razão. Então, é muito importante que a gente faça boas perguntas. Especificamente, eu não vou ficar aqui agora, o vídeo já está com 27 minutos aqui, eu não vou ficar falando de todas essas perguntas, mas vou dar só algumas diretrizes que a gente pode seguir no momento da reflexão para que nós consigamos atingir o nosso crescimento pessoal, tá? Ou profissional. Então, você fazer boas perguntas significa, por exemplo, você se perguntar, se questionar e refletir de maneira aprofundada a respeito disso. Qual é a sua maior responsabilidade, por exemplo? Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Qual é a sua emoção mais valiosa? Qual a sua emoção menos importante? Qual o seu melhor hábito? Qual o seu pior hábito? O que mais te realiza? O que você mais preza nessa vida? Tá? E daí vai. Conforme a área que você esteja pretendendo desenvolver, tá? Na área de relacionamento interpessoal, na área de finanças, na área de saúde, na área profissional, é só você adequar as perguntas que você vai fazer. O importante é fazer boas perguntas para que realmente você consiga atingir boas respostas e, por via de consequência, você consiga efetivamente crescer, pessoal ou profissionalmente. Bom, gente, eu vou encerrar aqui esse vídeo trazendo para vocês 3 frases de 2 grandes pensadores, 2 grandes filósofos que reforçam tudo isso que eu acabei de falar a respeito da importância da lei da reflexão. A primeira frase foi dita por Aristóteles. Ele fala o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida, mas o sensato reflete. Aí, ó, lei da reflexão pura. Agora, as outras 2 frases foram mencionadas por Sócrates. A primeira delas: a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Olha que coisa profunda, gente. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Nós temos que constantemente
estarmos examinando a nossa própria vida, os caminhos que nós estamos dando para a nossa vida, refletindo a respeito disso, para a gente conseguir efetivamente crescer. E não deixar a vida nos levar, como diz a música, né, do Zeca Pagodinho. Porque senão nós vamos para o buraco. Isso é fato. E a outra frase mencionada por Sócrates, para fechar aqui com chave de ouro, estabelece que a sabedoria começa na reflexão. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer profundamente pela atenção de todos vocês. Espero que de uma forma ou de outra esse vídeo possa ter alguma utilidade na vida de cada um de vocês. Tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá, reflitam bastante. Tchau, tchau. Até mais.